2 years ago at the conference, we concentrated on the excellent wife. 2 anos atrás, nós falamos sobre o material da esposa excelente. This year, I want to concentrate on Christian women helping other Christian women. Esse ano, eu gostaria de focar no ponto de as mulheres mais experientes ajudarem as mulheres mais jovens. And we all are to help each other become as much like the Lord Jesus as possible. E todas nós, como mulheres, devemos ajudar umas às outras a nos tornarmos mais parecidas com Jesus. When I was a new baby Christian, I was 33 years old. Quando eu nasci de novo como cristã, eu tinha 33 anos quando me converti. And I began to read the Bible. Comecei a ler a Bíblia. And when I got to the book of Titus, Paul instructed the older ladies in the godly character they were to have. E comecei a ler a Bíblia, e quando cheguei ao livro de Tito, percebi que Paulo instruía especificamente as mulheres no caráter que deveriam ter. He also instructed the older ladies to teach the younger women. E Paulo também naquele livro instrui as mulheres mais experientes no que elas devem ensinar às mais jovens. I was still young back then. Na época, eu ainda era jovem. But I prayed and I asked God to make me that kind of godly woman. Mas eu orei e pedi a Deus que me tornasse aquele tipo de mulher. Since then, God has worked in my heart. Desde então, Deus tem trabalhado em meu coração. Not perfect, but much more like the Lord than I was. E ainda não sou perfeita, mas sou um pouco mais parecida com Jesus do que era naquela época. I also prayed and asked God to let me develop Bible study material on each of the topics that the older women were to teach the younger women. Também orei e pedi a Deus que me permitisse desenvolver materiais de estudos bíblicos sobre assuntos que as mulheres mais experientes deveriam ensinar às mulheres mais jovens. And over these 33 years that I've been a Christian, God has answered my prayer, and here I am with you. E nesses últimos 33 anos, Deus tem respondido às minhas orações, e é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. I never dreamed that I would write books and speak at conferences like this. Eu nunca sonhei que eu escreveria livros e estaria em conferências como essa. But this is what the Lord had planned. Mas foi isso que o Senhor havia planejado para mim. This is a joy and a privilege for me to be here. Para mim é uma alegria e um grande privilégio estar aqui. Now, for this hour, I want to talk about the Titus 2 woman, the older woman's godly character. Nesse primeiro momento, nessa primeira palestra, eu gostaria de falar sobre as qualidades da mulher mais experiente, sobre o caráter de uma mulher de Deus. And for the next 2 sessions, the one this afternoon and one tomorrow afternoon, I want to talk about what it is she is to teach the younger women. E na segunda palestra de hoje e na primeira palestra de amanhã, eu estarei falando sobre o que ensinar às mulheres mais jovens, o que a mulher mais experiente deve ensinar às mulheres mais jovens. It doesn't matter if you're young, middle, or old. Não importa se você é mais jovem, de meia idade ou já uma senhora. This is how all women, Christian women, should aspire to become. Essas são qualidades que todas as mulheres deveriam buscar. And then Thursday afternoon, Lord willing, we will talk about gentle and quiet spirit, and then how to biblically deal with manipulation. E na quinta-feira à tarde, se Deus quiser, falaremos sobre o desenvolvendo um espírito manso e tranquilo e também como lidar com a manipulação. Let's begin with reading Titus chapter 2. Verse 3 through 5. Comecemos então abrindo a Bíblia e lendo Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Would you like me to read? Tito 2, de 3 a 5. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus.
Now, my experience has been that when an older woman befriends a younger woman, she has a lot of influence over that younger woman. De acordo com a minha experiência, quando uma mulher mais velha ou mais experiente se torna amiga de uma mulher mais jovem, ela tem grande influência sobre a vida dessa jovem. Now, this could be good news or bad news. E isso poderia ser uma boa notícia, uma boa influência, uma má notícia, uma influência ruim. And I want to give you 5 examples of bad news very quickly. E eu gostaria de dar 5 exemplos de má influência que essa mulher mais velha pode ter sobre a mais nova. But then we will spend the rest of the hour talking about the good news. E aí nós passaremos o restante do tempo falando só sobre as boas influências. Most of the bad news examples are because the older woman is not doctrinally sound. A maioria desses exemplos de má influência devem-se ao fato da mulher mais experiente não ter uma doutrina sã. Doctrine is just simply what the Bible teaches about a particular subject. Doutrina é nada mais do que o que a Bíblia ensina sobre um determinado assunto. In Ephesians 4, in verse 12 and 13, we're told to equip the saints for the work of ministry, for the building up of the body of Christ. Em Efésios 4, capítulo 12, diz que devemos ter em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. And the point being to become a mature Christian. E a questão principal aqui é tornar-se um cristão maduro. Now, an older woman who is bad news, she might lead the younger woman into mysticism. Então, essa mulher mais experiente que passa uma má influência, uma das coisas que ela pode influenciar a mulher mais nova é levá-la ao misticismo. Mysticism is thinking that God may be speaking directly to you, Misticismo é acreditar que Deus pode estar falando diretamente com você, or that God is leading her through her feelings, her emotions, instead of the Word of God. ou que Deus está passando uma mensagem que tem a ver com seus sentimentos e não necessariamente com a palavra de Deus. Another bad news is she might lead the young woman into heresy. Um outro exemplo de má influência é que essa mulher mais experiente pode levar a mulher mais jovem à heresia. Now, heresy is a wrong concept of God. A heresia é um conceito errado da pessoa de Deus. Maybe she has a harsh, legalistic view of God, Talvez ela tenha uma visão legalista, uma visão muito terrível de Deus. or she has a genie in the bottle view of God, Ou talvez ela tenha uma visão de Deus parecida com um gênio da lâmpada, thinking that if she just rubs God the right way, he'll pop out and grant her every wish. pensando que se de repente ela esfregar a lâmpada da maneira certa, Deus vai surgir e vai fazer o que ela quer. Another bad news example is she influences her in worldly philosophies. Um outro exemplo de má influência é que essa mulher mais experiente pode influenciar a mais jovem com filosofias mundanas, Such as the feminist philosophy. como por exemplo a filosofia feminista. This philosophy teaches that women have to be someone important and they have to go back to school and not stay home with their families. Essa filosofia ensina que a mulher deve ser alguém importante, deve sair para trabalhar, não ficar em casa com os filhos e simplesmente se libertar. Some people have a psychologized philosophy wanting to have their needs met. Outras visões errôneas podem ser uma visão psicologizada de que eu preciso ter as minhas necessidades satisfeitas. Like your significance needs or your need for love. Sua necessidade de significado ou de afeto, de amor. Or some people are like me. Before I was a Christian,
My philosophy was eat, drink, and be merry, for tomorrow I might die. Ou então, pode ser uma filosofia como a minha era antes de eu me tornar cristã, que é de comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ninguém sabe o que vai acontecer, então precisamos nos divertir ao máximo. The fourth on this list of bad news is a wrong view of sanctification. Um quarto exemplo de má influência é que essa mulher pode passar uma visão errada do que seja a santificação. Sanctification is how we become more like Christ. A santificação é o processo de tornar-se mais e mais parecido com Jesus Cristo. It begins when God saves us, but it is a process while we live our life. Ela tem início quando fomos salvos, mas ela é um processo que se dá ao longo de toda a nossa vida. Some people think if I just rebuke the demon, then I'll be perfect. Algumas pessoas pensam, se eu simplesmente amarrar o capeta, eu vou ser perfeita. Or some people think if I just surrender to God, then I will be sinless. Ou então, se eu conseguir me submeter, me render completamente a Deus, então eu serei perfeita, sem pecado algum. The Bible tells us that after we become saved, we are to discipline ourselves for the purpose of godliness. A Bíblia nos diz que depois que fomos salvos, precisamos nos disciplinar na piedade, exercitarmos-nos na piedade. God will help us, He will give us grace, but we have to do our part. Deus vai nos ajudar, Ele vai nos dar graça, mas precisamos também fazer a nossa parte. And then a fifth bad news is the older woman sometimes takes up an offense against the younger woman's husband. Um quinto exemplo de má influência é que essa mulher mais experiente pode irritar-se contra o marido da mulher mais jovem. And she might unbiblically influence her to leave him. E pode influenciá-la erroneamente a ficar contra o seu marido e até mesmo deixá-lo. Well, enough bad news. Let's talk about the good news. Então agora chega de influências negativas, vamos falar sobre as boas influências. Number one, she is doctrinally sound. O primeiro exemplo de boa influência é que uma mulher é madura na doutrina, ela passa essa maturidade. In 2 Timothy 2:15 it says that we are to rightly divide the word of truth. Em 2 Timóteo 2 Timothy. 2 Timóteo 2,15 diz que nós devemos conhecer intimamente a palavra de Deus e ser bem instruídos nela. It's not just the men who should study the Bible and read the Bible and know the Bible, it should be the women too. Não só os homens devem ser bem instruídos, conhecer a Bíblia profundamente, mas as mulheres também. Another good news example is she is under the authority of the elders or pastors in her church and under the authority of her husband if she is married. Um outro exemplo de boa influência que essa mulher mais experiente pode ter é sendo uma mulher que está sob a autoridade dos líderes da igreja e de seu marido também, se ela for casada. Hebrews 13:17 says, "Obey your leaders, for they keep watch over your souls." Em Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós. And the third good news is she is mature or maturing in her character. E o terceiro exemplo de boa influência é que ela é uma mulher que está amadurecendo em seu caráter, ou que já é madura. In 2 Peter 1, verses 3 through 11, we won't read all this, but Peter talks about the character, the godly character that we should be increasing in as we grow as Christians. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11, nós não vamos ler tudo, mas ele fala sobre o tipo de caráter que Deus pode trabalhar em nós quanto mais crescemos na nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus. Such as faith and moral excellence, Como fé, como excelência moral, virtude, godliness and love. piedade, amor. And if we can look back from the time the Lord saved us until now and know that we are increasing in these things, we are bearing fruit for the Lord. E se olharmos para a época em que Deus nos salvou e compararmos com o nosso caráter agora e virmos essas características listadas aqui em 2 Pedro 1, podemos ter a confiança de que Deus está trabalhando em nós e amadurecendo esse caráter. All right, now let's think about
the character of the godly older woman. Então agora vamos focar nas qualidades ou nas características de uma mulher de Deus mais experiente. The first thing on that list is reverent in her behavior. A primeira coisa na lista de Tito capítulo 2, 3 a 5 é que elas são reverentes no viver. This word is a compound word in the Greek. Essa palavra reverente é uma palavra composta no grego. Reverent is to be proper or to be fitting. Reverente é ser apropriada, adequada, própria, conveniente. It is something sacred. É algo sagrado. And behavior is demeanor or deportment. Deportment is how you act. E o comportamento é como você se comporta diante das outras pessoas, como você age. One of the commentaries that I read said this is behavior that becomes women consecrated to God. Em um dos comentários que li, ele define essa palavra como um comportamento adequado para a mulher que é consagrada a Deus. Another one said a measure and role of conduct to be looked to. Um outro comentário disse que é uma medida ou um papel, uma conduta que a qual as outras pessoas devem aspirar. They are in their dress, gait, and general behavior, such as their holy calling requires. De acordo com ela demonstra isso em sua vestimenta, no seu comportamento geral, demonstrando que é uma mulher para um chamado santo. Decent throughout and adorned with holiness within. Ela veste-se com decência e é adornada por dentro e por fora. Now, when I thought about how does a Christian woman be reverent in her behavior? Então eu fiquei pensando, o que deve significar isso, reverentes no viver? Well, I thought about how she dresses. Eu pensei em primeiro lugar como ela se veste, na sua vestimenta. Not sensual, not provocative, and certainly not look like a man. Eu pensei e refleti que ela não deve ser sensual, provocante, principalmente não uma vestimenta que seja masculinizada. 1 Timothy 2, verse 9 and 10. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Her true beauty, her adornment is of good works. Sua verdadeira beleza são as boas obras. Secondly, I thought about a woman who's reverent in her behavior as having good manners. Em segundo lugar, eu pensei numa mulher que é reverente no viver e que nesse comportamento deveria refletir boas maneiras. This is not just in public, but at home too. Não somente em público, diante dos outros, mas também no lar. 1 Corinthians 13:5 says, "Love is not rude." E em 1 Coríntios 13:5 diz que o amor não se enfurece. And then third, she's reverent in her behavior because of her heart's attitude. E em terceiro lugar, ela é reverente no viver por causa da atitude do seu coração. 1 Peter 3, verse 4 and 5. 1 Pedro 3, versículos 4 e 5. Mas sim o íntimo do coração, com o espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Lord willing, on Thursday we're going to talk about gentle and quiet spirit for a whole hour. Se Deus quiser, na quinta-feira vamos falar sobre ter um espírito manso e quieto e vamos falar isso sobre 1 hora inteira. But just in case you're not going to be here, I want to give you a definition. Mas caso você não possa estar aqui, eu gostaria de dar uma breve definição. A woman with a gentle and quiet spirit accepts God's dealings with her as good. Uma mulher com espírito manso e quieto aceita a maneira de Deus lidar com ela como reflexo da sua bondade. She is not given to anger or fear. Ela não é dada à ira ou ao medo. So, a godly woman, a godly older woman is reverent in her behavior. Então, uma mulher mais experiente, em primeiro lugar, é reverente no viver. Secondly, she is not a malicious gossip.
Em segundo lugar, ela não é caluniadora ou fofoqueira mal intencionada. The Greek word for gossip is diabolos. A palavra grega para fofoca é diabolos. We get our word devil from this. A nossa palavra diabo vem dessa palavra diabolos no grego. It means to accuse, to repudiate, to give false information, to be a tale bearer. Essa palavra pode ter alguns significados. Significa acusar, culpar, incriminar, rejeitar, dar informações falsas ou ser mexeriqueira. Matthew Henry, in his commentary, he said it is a great and too common a fault to speak ill of people. Matthew Henry, no seu comentário, diz que é uma falha muito comum falar mal das pessoas e até mesmo separar amigos. Another commentator said it is a besetting sin of some elderly women. Outros comentários dizem que é um pecado muito infeliz da parte de mulheres mais velhas. I would say it's a besetting sin of all age women. Eu diria que é de todas as idades. Right. Now, how do we change this? Então, como podemos mudar isso? We need to guard our words carefully. Precisamos guardar cuidadosamente as nossas palavras. 1 Timothy 3, verse 11. 1 Timóteo 3, versículo 11, diz: As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Now, I thought about this, and what is the biblical criteria for the words that we speak? E eu fiquei pensando, qual será o critério bíblico para palavras que proferimos? Well, first of all, we should speak edifying words. Em primeiro lugar, deveríamos falar palavras que edificam. Ephesians 4, verse 29. Efésios 4, 29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Also, we should speak truthful words. Também devemos falar palavras verdadeiras. Ephesians 4, 25. Efésios 4, 25. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. And then thirdly, we should speak good report words. Em terceiro lugar, devemos falar palavras de boa fama. Philippians 4:8 says that we're to think on things that are true and a good report. Em Filipenses 4:8 diz que devemos pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo e no que é de boa fama. You see, if you're going to say something bad about someone, you should say it to them. Então, se você for falar algo de ruim sobre alguém, você deve dizer para aquela pessoa e não para outra. Do it in love and do it gently. Faça isso com amor, com mansidão. But it is a mark of maturity. Mas isso é um marco de maturidade. And then secondly, under application, I thought about not talking too much. E na segunda aplicação, além de guardar as palavras, eu pensei também na aplicação de não falar demais. Proverbs 10, verse 19. Provérbios 10, versículo 19. Diz assim: Nas muitas palavras não falta transgressão, mas o que controla seus lábios é sensato. Now, I know I'm not the only one guilty of this. Eu sei que eu não sou a única culpada disso aqui. I know Juliana's guilty too. Eu sei que a Juliana também é culpada disso. If you continue to talk long enough, you are likely to say something you should not have said. Se você continuar falando muito, é muito provável que você vai dizer algo que você não deveria dizer. If you just stay on the phone and keep talking, Se você ficar no telefone falando, that little juicy tidbit of information that you know is going to come out of your mouth. aquela informação suculenta, você sabe que mais cedo ou mais tarde vai sair da sua boca. A godly woman has self-restraint. Uma mulher de Deus, ela tem moderação e autocontrole. She goes to the person
not talking about the person. Ela vai diretamente à pessoa, ao invés de falar da pessoa. How could a younger woman trust you, or any woman for that matter, if you are a gossip? Como alguma outra mulher mais jovem vai poder confiar em você se você for uma fofoqueira? I know a woman, I met her years ago at another church, and she had the reputation of being a gossip. Eu conheci uma mulher uma vez, ela era de outra igreja e ela tinha uma reputação de ser fofoqueira. One time I was counseling another woman in the church, E uma vez eu estava aconselhando outra mulher na igreja and this lady called me on the phone. e essa senhora me ligou. And she said, I heard that you were counseling so-and-so. E ela disse, eu ouvi dizer que você está aconselhando a fulana. And so I said, why did you call? E então eu perguntei, por que você ligou? She said, I just want to know what her problem is. Eu liguei para saber quais são os problemas dela. And I went, oh, you're kidding me. E eu fiquei assim, sério? Você está brincando? I said, this is none of your business. Isso não é da sua conta. Don't you ever ask me that again. Você, por favor, nunca mais me pergunte isso. She said, well, I just thought I would try. Ela disse, eu pensei de pelo menos tentar, né? She really was so-and-so, the gossip. Ela realmente era fulana, a fofoqueira. Okay, we're not like that. Mas nós não somos assim. We would not be that bold. Nós não teríamos tanta coragem. We would pass it along as a prayer request. Talvez a gente passaria um pedido de oração. Because we're so spiritual. Porque nós somos tão espirituais. So you have to stand up to gossips. Você realmente precisa resistir a esse tipo de fofoca, de situação. If the conversation begins to go that way, Se a conversa começa a partir para esse tipo de rumo, say something like, if we continue to talk about this, or I continue to listen to this, we're likely to begin to gossip. você pode dizer algo do tipo, se nós continuarmos a falar sobre isso, se eu continuar a ouvir isso que você está me dizendo, muito provavelmente nós vamos fofocar. So you do need to talk, but don't talk too much. Então você deve falar, mas não fale demais. And then I want to add a third point. I don't think it's on your outline, but it's give godly counsel, but don't gossip. E eu gostaria de falar também de uma terceira aplicação que talvez não esteja aí nas anotações que você recebeu, que é a de fornecer conselhos bíblicos, mas não fofocar nesse aconselhamento. Now, suppose a young woman comes to you and she has a problem with her husband. Imagine que uma mulher mais jovem vem até você e ela tem um problema com o marido. Now, I assume when someone does this to me that they don't know what to do. They want to know what the Lord wants. Eu suponho, nesse tipo de situação, que essa pessoa não sabe o que fazer. Ela realmente quer saber o que Deus quer dela naquela situação. So I will listen to enough detail, not much, but enough to understand what is happening. Então eu escuto os detalhes suficientemente para que eu saiba como orientá-la. And then I give her hope and I go to the Bible and I show her responsibility. Então eu dou esperança e nós vamos até a Bíblia e eu mostro para ela a responsabilidade que ela tem. It may be that she needs to go talk with her husband and confront him with his sin. Talvez seja necessário ela ir até o marido e confrontá-lo com seu pecado. She should do it very gently. Mas ela deve fazer isso com espírito de mansidão. But clear, tell him the truth. Mas claramente, falando a verdade. But have a motive of helping him and restoring him to a right relationship with God. Mas sempre com a motivação de restaurá-lo para um relacionamento correto diante de Deus. Later you can look Galatians 6:1 up and you can read about that. Depois você pode olhar o versículo de Gálatas 6:1 sobre isso. Now, if the young woman continues to come back to you and just continues to give bad reports on her husband. Agora, se essa mulher mais jovem continua a vir até você e continua a falar coisas ruins, relatos ruins a respeito do seu marido,
I would tell her, did you follow the biblical guidance that I gave you? Eu diria para ela: você seguiu as diretrizes bíblicas que eu te dei? She may say, no, I don't want to do that. I just want to talk about him. Talvez ela diga: não, eu não quero fazer isso, eu só quero continuar falando dele para você. I'll say, no, we can't do this. Now we're just gossiping. Aí eu diria: não, a gente não pode fazer isso, senão a gente vai estar só fofocando aqui. I would say, let me pray for you. I would encourage her to do what is right. Então ali eu oraria com ela, encorajaria ela a fazer o que é certo. So you should give godly counsel, but don't be drawn into just gossip. Então você deve oferecer esse aconselhamento bíblico e piedoso, mas não, cuidado para não se enveredar por fofocas nesse caminho. All right. So the godly older woman is to be reverent in her behavior and not a malicious gossip. Então, a mulher mais experiente deve ser reverente no viver e não deve ser caluniadora ou fofoqueira. Now, Titus was a pastor on the island of Crete. Tito era um pastor na ilha de Creta. Crete is an island off of the country of Greece. Creta é uma ilha no país da Grécia. And Paul left him there so that he could go around to all the new little churches and help them mature and to have elders. Então Paulo deixou Tito ali, responsável por Creta, para que ele, Paulo, pudesse visitar as outras igrejas menores e desenvolver líderes maduros. Apparently, the older women on the island of Crete had a problem with drinking. Mas aparentemente as mulheres na ilha de Creta tinham um problema com bebida. So, when Paul wrote back to Titus, he said, "Tell the older women to not be enslaved to much wine." Então, quando Paulo escreveu a Tito nessa carta, ele também citou esse ponto de que as mulheres mais experientes não deveriam ser escravizadas a muito vinho. This word enslaved is the Greek word doulos. It means to be a slave or be in bondage to. Essa palavra grega, doulos, significa ser escravo, estar escravizado a alguma coisa, preso. One of the commentaries said that it was a besetting sin of the people that lived in Crete. E um dos comentários que li diz que era um pecado muito infeliz e típico das pessoas da ilha de Creta. 2 Peter 2 and verse 19. 2 Pedro 2, versículo 19. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Now, how do we apply this to our life? Então, como podemos aplicar isso à nossa vida? Well, alcohol is just simply not to be a problem in your life. Bom, o álcool simplesmente não deve ser um problema na sua vida. Romans 6, verse 16. Romanos 6, 16. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Now, obviously, alcohol is the primary application, but a secondary application is that we can be enslaved to other things too. É claro que o álcool é a primeira aplicação, é a principal aqui, mas é claro que podemos também ser escravos de outras coisas. Some ladies are enslaved to romance novels. Algumas mulheres são escravas de romances vendidos nas bancas. Do you have romance novels in Brazil? Sim. Do you have soap operas in Vocês têm Brazil? novelas no Brasil? Okay. Prescription drugs can be enslaving. Remédios prescritos, mesmo prescritos por médicos, muitos são escravizados a eles também. Food can be enslaving. Comida, podem ser escravizadas à comida. 1 Corinthians 6 and verse 12. 1 Coríntios 6, verso 12, diz: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Now, drunkenness, the ingredient in alcoholic beverages is ethyl alcohol. O ingrediente nas bebidas alcoólicas é o álcool etílico.
And by its very nature, it is addictive. E por natureza, ele tende ao vício, a viciar uma pessoa. Anyone who drinks enough over enough time will become addicted. Qualquer pessoa que beba por muita quantidade ou por um tempo muito prolongado, naturalmente se tornará viciada. It's very hard then to get off of it. E então torna-se cada vez mais difícil largar. Drunkenness is a very serious sin. A embriaguez é um pecado muito sério, But by God's grace, you can repent. mas pela graça de Deus é possível arrepender-se. In 1 Corinthians 6, starting in verse 9, he talks about a list of people. He said, don't you know these kinds of people will not inherit the kingdom of God? Em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, Paulo começa a listar, fazendo uma pergunta: não sabeis que tais pessoas, e ele lista várias, não herdarão o reino de Deus? Some of those things are the sexually immoral, the idolaters, the adulterers, the homosexuals, the drunkards. Então ele lista coisas como nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, e também lista os bêbados. Now, Paul was writing to the Christians in the church at Corinth. Paulo estava escrevendo aos cristãos na igreja de Corinto aqui. And these people had grown up in a pagan, immoral society. E essas pessoas haviam crescido numa sociedade pagã e imoral. They had been characterized by immorality and drunkenness. Eram caracterizadas pela imoralidade e pela embriaguez. But verse 11, he says to these Christians, and such were some of you. E no verso 11 ele diz para esses cristãos: alguns de vós éreis assim. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. That is one of my favorite verses in the whole Bible. Esse é um dos meus versículos favoritos na Bíblia inteira. Because before the Lord saved me, I was a drunkard and an immoral woman. Porque antes de me converter, eu era uma bêbada e era também uma pessoa muito imoral. God can and He does change people. Deus pode e Ele realmente transforma as pessoas. So instead of pursuing wine or food or soap operas or whatever, use that energy to think about God's goodness, God's mercy. What does God want you to do with that time and that energy? Então, ao invés de ir atrás de vinho ou de comida, você pode usar essa energia para pensar sobre Deus, sobre sua bondade, sua misericórdia e se perguntar, por amor a Jesus, o que eu quero fazer com esse espaço de tempo? Think about it. How, Lord, can I love you more? Como, Senhor, posso te amar mais? And we love Him by obeying His word. E nós o amamos ao obedecer a sua palavra. 1 Corinthians 10:31 says, do everything for the glory of God. Em 1 Coríntios 10:31 diz, fazei tudo para a glória de Deus. And then the older woman is to be teaching what is good. Então, além disso, a mulher mais experiente, ela também deve ser mestra do bem, ou deve ensinar aquilo que é bom. Matthew Henry said, by her example and her life, doctrinal instruction at home and in a private way. O comentário de Matthew Henry define essa palavra dizendo que ela deve ser mestra do bem por meio do seu exemplo, por meio do seu viver, de sua instrução bíblica no lar e também com outras mulheres num ambiente recluso. 1 Timothy 2:11 and 12. 1 Timóteo 2, versículos 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. We are not to be teaching the Bible to men, but we are to be teaching the women. Nós não devemos ensinar a Bíblia aos homens, mas sim às mulheres. But I will just tell you
that even though I write books, I go to conferences, I teach my ladies' Bible study sometimes, I do it under the authority of my pastor. E eu preciso dizer para vocês que, apesar de escrever livros, participar de palestras, fazer estudos bíblicos para mulheres, tudo que eu faço, eu estou debaixo da autoridade do meu pastor. He doesn't just give me permission, he reads every lesson that I write. Ele não só me dá essa permissão, mas ele lê todas as lições que eu preparo. And then he calls me to tell me what I need to change. E aí ele me liga e me diz o que eu tenho que mudar. And at the beginning, 17 years ago when he first came, it was a lot of things. E há 17 anos atrás era muita coisa. He's taught me a lot, so I'm doing better. Ele me ensinou muito, então eu estou melhorando. But I am absolutely under his authority. Mas eu estou completamente debaixo de sua autoridade. Now, Christian women should know the passages about women, wives, and mothers. Então, a mulher cristã deve conhecer as passagens da Bíblia que são relacionadas à mulher, esposas e mães. But you also need to know the character of God, Mas não só isso, você também deve conhecer o caráter de Deus, the doctrine of a salvation, doutrina da salvação, the doctrine of sin. a doutrina do pecado. You need to know how to put off anger and instead be kind and tenderhearted. Você precisa aprender a despojar-se da ira e revestir-se de um espírito manso. You need to know how to put off worry and fear and how to put on love. Você precisa aprender a se despir do temor e da preocupação e a se revestir do amor. When I was a new Christian, I wanted to help other women. I did not even know the books of the Bible in order. Quando eu tinha acabado de me converter, eu queria tanto ajudar outras mulheres, mas eu não sabia nem os livros da Bíblia em ordem. So I read some books and I read a gospel tract. Então eu li alguns livros, li também um folheto. And in the beginning of my Bible, I copied it. I wrote it out. E no início da minha Bíblia, eu copiei todas as informações daquele folheto. So I wrote out the first point, and then I said, now turn to page 300 or whatever it was. Então eu escrevia passo a passo. Então, número 1, tal. Ir para a página tal e ler. E era a página da Bíblia. Then I would circle the verse, E aí eu circulava aquele versículo. because it's okay to write in your Bible. Porque você pode escrever na sua Bíblia, você sabe disso. And then I would write the next point E that aí- was on the little track, E aí eu escrevi o próximo ponto lá do folhetinho. and then I would say, now turn to page Então, so-and-so. agora vá para a página tal. I didn't even know how to look up a verse by myself, Eu nem sabia procurar um versículo sozinha. but I knew if I had my Bible with me that I could read and I could give the gospel to other people. Mas essa era uma maneira que eu sabia que eu poderia pegar a minha Bíblia e ler e apresentar o Evangelho para alguém. Same thing when I started counseling. A mesma coisa foi quando eu comecei a aconselhar. I had a cheat sheet Eu tinha uma folhinha que eu me baseava. and I wrote verses of hope, the E- gospel, godly Versículos sobre life, esperança, versículos sobre o Evangelho, sobre a mulher de Bitterness. Deus, sobre amargura, fear, medo, anger, ira. and I taped it on my desk so that my counselee could not see it. E eu coloquei com durex na mesa escondido para que a aconselhada não visse essa cola que eu tinha. And she thought I knew so much. E ela pensava que eu sabia tanto. After a few years, I finally memorized it all. Após alguns anos, finalmente eu consegui decorar todos aqueles versículos. Right. If I can do this, you can do it. Se eu posso fazer isso, você também pode. And if you love other women, you will do it. Se você ama outras mulheres, você será capaz de fazer. You must study the Bible. You must learn it in the context. Você deve estudar a Bíblia e deve estudá-la num contexto. If you really are going to teach what is good. Se você realmente quiser ser uma mestra do bem.
And then you want to model your life before the other women. E você, além disso, também precisa ser um exemplo para a mulher mais jovem. 1 Peter talks about respecting the governing authorities. 1 Pedro fala sobre respeitar as autoridades. And I understand you're having an election here. E eu estou entendendo que vocês estão passando por um período de eleições aqui. And they make a lot of noise. E eles fazem muito barulho. Being under the authority of the pastors of your church, Estar debaixo da autoridade dos pastores da sua igreja. under the authority of your husband if you're married, Debaixo da autoridade do seu marido, se for casada. and have the attitude of being for your husband, not against him. E ter uma atitude interior de ser a favor de seu marido e não contra ele. And then the Lord wants us to be humble. Então, o Senhor quer que nós sejamos humildes. Now, I will tell you, God will never use you if you're proud. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus nunca te usará se você for orgulhosa. You need to admit when you're wrong. Você precisa admitir quando está errada. You need to ask forgiveness. Pedir perdão. Don't overreact if someone thinks you are less than perfect. Não tenha uma reação exagerada se as outras pessoas disserem que você não é perfeita. Let me see how much more. I want to tell you a story. Quero contar uma história. Years ago, I was teaching a ladies' Bible study, Alguns anos atrás eu ensinava um estudo bíblico para mulheres. and my church was a good church. The pastor taught verse by verse, Minha igreja era uma igreja maravilhosa, o pastor pregava versículo por versículo. and there was a family that came to our church, and the adults were very excited about being taught. E houve uma família que chegou para a nossa igreja e eles estavam muito animados de aprender ali. The children were not excited. Mas os adultos estavam felizes, mas as crianças não. They wanted to go to another church where there was a hip and happening youth group. Os adolescentes, preferiam uma outra igreja onde tinha um grupo de adolescentes um pouco mais moderninho. So this family left our church to go to the hip and happening youth group. Então essa família deixou a nossa igreja para ir para esse grupo mais moderninho. I knew it was not a good church, Mas eu sabia que não era uma boa igreja. and I was very sad E eu about it. fiquei muito triste com a situação. And then a few weeks later, I ran into this lady at a bookstore. E algumas semanas depois, encontrei-me com essa mulher numa livraria. And I thought, the Lord has arranged this meeting. E eu pensei, isso é do Senhor, foi Ele que organizou esse encontro. So I began to tell her why they should not have left our church. E aí eu comecei a explicar para ela por que eles não deveriam ter deixado a nossa igreja. But even if they didn't like our church, they needed to find one that really was serious about the Word of God. Mesmo que eles não gostassem da nossa igreja, precisavam encontrar outra que levasse a palavra de Deus a sério. Well, we went back and forth in our conversation, Então ficamos conversando, ela dando os argumentos de lá, eu outros de cá. and I got a little more intense. Eu comecei a me sentir o tom de voz ficando mais intenso. Finally, she said, I'm leaving. E finalmente ela disse, eu vou embora. Well, I felt guilty Mas eu me senti muito culpada. because I thought, well, I came on too strong. Porque eu pensei, bem, eu acho que eu fui dura demais. But then I would talk myself out of it. Mas aí eu ficava tentando me convencer do contrário. And I would say to myself, but I'm right. Mas eu dizia para mim mesma, mas eu estava certa. 2 days went by. Passaram-se 2 dias The phone rang. e o telefone tocou. It was a gal named Linda, and it was a friend of this other lady. Era uma mulher chamada Linda, amiga dessa mulher que eu tinha encontrado na livraria. Linda said, I heard that you talked with my friend at the bookstore. E a Linda me disse, eu ouvi dizer que você conversou com a minha amiga na livraria. And she said, I agree with you. E ela disse, eu concordo com você. And I'm like, yes. E eu pensei, ok. And Linda said, if
But let me tell you something. She said, I think God is going to use you in some kind of way. E a Linda disse, eu acho que Deus pode te usar de alguma forma. She said, but God will never use you if you don't begin to be kind to others. Mas Deus não te usará se você não começar a ser amável com as outras pessoas. And if that wasn't bad enough, she quoted a scripture. Mas como se isso não fosse ruim o suficiente para mim, ela ainda citou um versículo da Bíblia. And it says, the Lord's bondservant is first of all gentle. E diz que o servo do Senhor é em primeiro lugar manso. It was like she stuck a knife in my É heart. como se ela tivesse enfiado uma faca no meu coração. And I thought, you're not so perfect. E eu pensei, você não é tão perfeita. But then I thought, she's right. Mas eu pensei, ela tá certa. And I began to cry. Comecei a chorar. And I said, thank you for telling me. E eu disse, muito obrigada por me trazer essa palavra. I gotta go. Eu tenho que ir. I got down on my knees Eu me ajoelhei, in tears. aos prantos, And I said, Lord, she's right. e disse, Senhor, ela tá certa. I want to be used by you for your glory. Eu quero ser usada por Ti para a Sua glória. Do whatever it takes to make me a woman who is gentle and kind. Faça o que for preciso para transformar-me numa mulher que é mansa e amável. Then, the next day, I went to the lady's home and asked her forgiveness. E aí, no dia seguinte, eu fui até a casa daquela mulher da livraria e pedi perdão a ela. See, if you're proud, God is not going to use you, and no one is going to seek your advice. Se você for orgulhosa, Deus não vai te usar e as pessoas não vão te procurar pedindo conselhos. And let's go on now. We're to use our spiritual gifts Então, mais uma aplicação aqui. Devemos usar os nossos dons espirituais. and you don't have to have the gift of teaching to teach others. You don't have to be in front of a big group, but you need to know what the Bible says, and you need to come along beside and help other women. Você não precisa ter o dom de ensino ou falar diante de uma grande congregação ou de um grande público, mas você precisa saber o que a palavra de Deus diz e precisa saber orientar uma mulher mais jovem. And then do more than just live a godly life. Talk about the Lord to others and talk to the younger women about Him. E você também pode fazer mais do que só viver uma vida piedosa. Você também deve falar sobre o Senhor e falar dele para essa mulher mais jovem. And then lastly, she is to be an encourager to the younger women. E em último lugar, essa mulher mais experiente deve encorajar a mulher mais jovem. This word in the Greek is sophronizo, and it means to recall one to his senses. Essa palavra no grego chama-se sofronizo, e um dos significados é chamar alguém à razão. The root word there is sophron. It means to have a sound mind or to be sensible. A parte dessa palavra, a raiz da palavra sofron, significa ser moderada, ponderada, prudente. Under this, I put learn how to give loving biblical reproofs. Então, ainda nesse ponto, uma aplicação é aprender a repreender de maneira amorosa e bíblica. And Galatians 6:1, it says we are to do this gently and with a motive of restoring the other person. Em Gálatas 6:1 diz que devemos fazer isso com o espírito de mansidão, com o objetivo de restaurar essa pessoa. Make sure that you have all the facts before you reprove someone. Certifique-se de ter todas as informações antes de repreender alguém. And then come along beside them privately, Jesus said in Matthew 18:15. And if
if your brother repents, you've won your brother. It's the end of the matter. Então, chame essa pessoa em particular, como Jesus orientou em Mateus 18, e aí sim, repreenda essa pessoa com esse espírito humilde. E a partir dali, acabou a história, ninguém mais precisa se envolver. And then the older women should encourage the younger women by giving appropriate praise and encouragement. Uma outra maneira que a mulher mais experiente deve encorajar a mulher mais jovem é elogiá-la adequadamente. Sometimes my lady counselees are in terrible, difficult problems. Às vezes, as mulheres que eu aconselho encontram-se em situações muito difíceis, em problemas muito complicados. And my heart aches for them. Meu coração dói por elas. And sometimes I'll say, I know this is so hard. E às vezes eu digo para elas, eu sei que isso é tão difícil. But every day that you endure, you're showing love to God because love endures all things. Mas a cada dia que você suporta essa situação, você está demonstrando amor a Deus, porque o amor suporta todas as coisas. Sometimes I'll tell them, you did a good job. Às vezes eu viro para elas e digo, você foi ótima, você foi fantástica. Or, I'm glad you put the Lord first. It's an encouragement to me when they do that. Ou eu posso dizer, eu fico feliz que você tenha colocado o Senhor em primeiro lugar. E isso me deixa feliz, é um encorajamento para mim saber que elas fazem isso. Right? The character qualities that we've looked at this afternoon are reverent in her behavior. Então, as qualidades que nós vimos essa tarde agora são, da mulher cristã são, reverentes no viver, Not a malicious gossip, não caluniadoras, not enslaved to much wine, não escravizadas a muito vinho, teaching what is good, mestras do bem, encouraging the younger women. encorajando a mulher mais jovem. This is how holy women are. É assim que são as mulheres santas. And no matter if you're young or old, Não importa se você for jovem ou mais experiente, it's what you should aspire to become by God's grace. é isso que você deve buscar se tornar pela graça de Deus. Let's pray. Oremos. Lord, we do thank you for your clear word. Senhor, te agradecemos pela sua palavra que é tão clara. And I just pray that you will give each of us a heart to become this kind of woman. Senhor, eu te peço que o Senhor conceda a cada um de nós o coração e o desejo de tornarmos-nos nesse tipo de mulher. And I pray that you will work your wondrous grace in our lives and in our hearts. Eu peço que o Senhor opere a sua graça maravilhosa e soberana em nossos corações e na nossa vida. Help us to be kind and loving. Ajude-nos a tornarmos pessoas amáveis, mansas. Give us discernment Dá-nos discernimento. and use us however you choose for your glory. E use-nos conforme a sua vontade, para a sua glória. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém. Amen.